Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos Campos Ubac e essas são as dicas astrossônicas de hoje. Hoje eu vou falar de um assunto que é bem interessante para quem canta, principalmente, mas é interessante para os músicos também, de um modo geral, tá? Do que eu vou falar exatamente? Da classificação vocal. O que é classificação vocal e por que ela é importante, principalmente para os cantores, mas também para o músico de um modo geral, tá? Bom, vamos entender uma coisa, né? As vozes, basicamente nós temos dois tipos de vozes, as vozes masculinas, nas vozes adultas, né? As vozes masculinas e as vozes femininas. As vozes infantis, elas são chamadas vozes brancas. Por quê? No geral, as vozes infantis elas são iguais. O menino até os 13 anos ele tem uma voz muito parecida com a voz da menina, né? Não existe uma mudança muito grande no timbre, né? Naquela questão do timbre vocal. Agora, depois na puberdade, a voz masculina, a do menino, começa a mudar, né? Aí é que a gente chama de muda vocal na fase da puberdade. Mas voltando à questão, por que é importante a classificação vocal? Em primeiro lugar, né? Vamos entender. Lembra que de vez em quando você já deve ter ouvido, ou num bar, ou num programa de auditório de TV, alguém falando assim: olha, esse tom aí tá muito grave, esse tom aí tá muito agudo para eu cantar, baixa um tom, sobe um tom. O que isso significa de fato? Isso tem a ver com a classificação vocal, exatamente esse assunto que eu vou dizer agora, que é o quê? Todas as vozes, elas têm classificações, tanto a voz masculina quanto a voz feminina, né? E a gente classifica de que forma, né? As vozes femininas, vamos começar por elas. Nós temos 3 tipos de vozes, tá? Então imagina um coral na sua frente aí. No geral, no coral você tem as vozes masculinas de um lado e femininas do outro. Né? Aqui você tem um naipe, que a gente chama de naipe, aqui outro naipe, aqui outro naipe, aqui outro naipe. No geral, nós temos só 4 vozes no coral, mas tem coral que também subdivide em 6 vozes. Por quê? Porque a classificação, em geral, nós temos 3 classificações para as vozes femininas e 3 classificações para as vozes masculinas. Então vamos lá, vamos entender isso, né? A voz feminina, do mais grave até o mais agudo, a primeira voz mais grave é a voz da contralto. A voz intermediária, não muito grave nem muito aguda, é chamado meio soprano ou mezzo soprano. E a voz aguda, a mais aguda das vozes femininas, é a voz de soprano, tá certo? A soprano é a voz, então, mais aguda das vozes femininas. Nas vozes masculinas nós temos do mais grave o baixo, aí a voz intermediária, nem muito grave nem muito aguda, os barítonos, e os tenores, que são as vozes mais agudas, né, das vozes masculinas. Então, por que isso é muito importante, né? Tem uma curiosidade interessante também sobre as vozes, né? No geral, até o tamanho, a altura da pessoa influencia no trato vocal. E isso às vezes quanto mais alta a pessoa, mais grave é a voz. Isso tanto para os homens quanto para as mulheres, né? E quanto mais baixinho, às vezes a voz é mais aguda, mas também existem exceções, tá? Isso não é uma regra, é só uma curiosidade, às vezes tem a ver com o tamanho até do pescoço, do trato vocal, né? Enfim. Agora a questão toda é, por que a classificação vocal é importante? Porque a partir dela que eu tenho como saber se aquela música que eu quero cantar serve para minha voz. E como é que eu sei, né? Primeiro que você vai sentir o conforto. Né? Tem músicas que você escolhe para cantar muitas vezes e a música não é confortável, chega uma nota lá em cima ou mesmo uma nota mais grave que você não alcança, que você não chega na nota. Aí o que você tem que fazer? Você tem que baixar o tom ou subir o tom. Isso significa, por exemplo, eu estou cantando uma música que é em sol, o original, né? A música foi gravada em sol maior, de repente. E eu não consigo cantar em sol maior, ela está muito aguda para mim. Eu posso baixar para fá, para mi, ou até para ré, se for necessário, né? Se eu gosto muito da música, eu quero fazer uma interpretação, eu tenho essa condição. A música popular ela é muito livre para esse tipo de adaptação, né? A música erudita, as áreas de ópera, por exemplo, já não. Elas já são escritas para aquelas vozes específicas. Elas são até desafios
para aquelas vozes, né? Tanto para as vozes masculinas quanto para as vozes femininas. Então, no geral, não se mexe nas partituras, nas áreas, né? Nas áreas de ópera, aquela voz é aquela voz e ponto final. Agora, na música popular isso é um pouco mais livre, né? Principalmente para quem toca em bares, né? Faz shows, então às vezes você tem que até adaptar uma música com a outra, fazer um pupurri, então você adapta dessa forma. Então a classificação vocal é importante por conta exatamente disso, né? De você saber, por exemplo, se eu sou tenor, eu não posso querer cantar uma voz de baixo, uma música para baixo, por exemplo, né? Se a mulher é soprano, ela não pode querer cantar uma música que foi feita por uma cantora que seja contralto, por exemplo, porque vai ficar dísparo e fica difícil de cantar. Então, se você tiver uma classificação vocal certeira, né, aí você tem como adaptar e aí ver, bom, aquela música serve para minha voz, aquela já não serve. Como é que é feita a classificação vocal? Em termos de curiosidade, né? No geral, quando você vai fazer coral, ou mesmo vai fazer um teste, ou vai fazer uma aula de canto, né? O professor, o regente de coral, o maestro, né? Quem vai conduzir o trabalho, ele vai tocar algumas escalas e ele vai perceber qual é a naturalidade da sua emissão. Se em determinadas regiões você canta melhor e outras não tão bem, né? E aí ele vai te poder classificar. Ah, tá, sua voz é isso, sua voz é aquilo, e aí, no caso do coral, te encaixar naquele naipe, né? Seja nas vozes masculinas, seja nas vozes femininas, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para você e que ele te ajude a entender essas questões de vozes, tá bom? Qualquer dúvida, fala com a gente. Muito obrigado pela sua atenção, até já, valeu! Pessoal, ajuda o canal a crescer. Curta, compartilhe, comenta, manda para a família, manda para o seu amigo. Ou para pessoas que gostam de música, estão estudando música, entendeu? Enfim, ajuda o canal a crescer, nos incentive a cada vez mais produzir conteúdos musicais, conteúdos relevantes, tá? E até a próxima e nosso muito obrigado.